Hoje a gente vai fazer um barquinho de controle remoto controlado pelo celular. Vocês sabem que para existir Manual do Mundo, a gente precisa estudar todo dia. Então a gente tá o tempo todo conversando com gente que entende pra caramba, com especialistas, pesquisando, para trazer para vocês explicações legais e que façam vocês aprenderem coisas novas. E quem também tem muitas aulas e muita coisa nova para ensinar é a Alura. É a maior escola de tecnologia do país, com formações completas para quem quer fazer uma transição de carreira ou aprofundar o conhecimento. E o que eu acho muito legal da Alura é que você não precisa entrar lá e escolher um curso ou outro. Você paga por mês e tem acesso a todos os cursos. É isso mesmo, todos. É tipo um streaming que você paga e pode assistir todos os filmes, só que no caso são cursos. Então se você está precisando daquele empurrãozinho para mudar de carreira, ou quer aprofundar seus conhecimentos, ou quer aprender coisas novas, que nem a gente aqui do Manual do Mundo, a Alura tá dando 10% de desconto em todos os planos. É só se cadastrar no link que tá aí na descrição do vídeo, fechou? A gente bolou o nosso barquinho aqui do jeito mais simples possível, mas a gente queria muito ter um modelo de barco que você pudesse fazer em casa, mas dar um upgrade depois, tipo, ir melhorando esse barco cada vez mais. Porque aquele último que a gente fez usando o carrinho de controle remoto e tudo mais, é legal, é fácil de fazer, porque você acha o carrinho em qualquer lugar, mas não dá para ir muito além daquilo com ele. Então é o seguinte, o casco do barco vai ser feito nesse papel espuma que a galera chama de escreve desse jeito que você tá lendo aqui embaixo. Esse desenho aqui você pode baixar na descrição do vídeo, tá? O barco vai ter 2 motores de 12 volts e 2 baterias também. Um pack de baterias vai servir para os motores e outra bateria vai ser para alimentar o nosso querido Arduino. E é por causa do Arduino justamente que você pode dar um upgrade no barco, porque você sabe que o Arduino se muda a programação e muda o jeito que o barco se comporta. O Arduino não consegue controlar diretamente os motores, então a gente precisa de uma plaquinha para fazer isso. Hoje a gente vai usar um Shield. Então o Shield é uma placa que vai direto em cima do Arduino para evitar um monte de conexão, senão a gente precisaria de um monte de fio ligando essa placa no Arduino. Aqui é muito simples, você pega e encaixa direto a placa em cima do Arduino e tá tudo certo. E uma das coisas mais legais desse barco é que o controle dele é feito pelo celular, então a gente precisa de alguma coisa para o Arduino se comunicar com o celular, a gente vai usar esse módulo Bluetooth. E para dar propulsão no barco, a gente comprou esses 2 hélices aqui, lembrando quando a gente fala de hélice no mundo náutico é o hélice, e elas já são feitas para barcos de controle remoto. Quer dizer, elas não, eles. A especificação de todos os equipamentos para você comprar tá na descrição do vídeo, tá? Eu vou usar mais algumas coisinhas meio gambiarrentas aqui e você também pode dar seu jeito em casa. Você pode ficar meio assustado com esses equipamentos aqui, mas isso aqui fica muito mais barato do que você usar aqueles controles via rádio, porque aquilo só o controle já custa muito caro. Essas linhas fininhas que você está vendo aqui foram feitas no laser. A gente tentou cortar direto no laser, mas o problema é que tem uma camada de papel e uma camada de espuma. O papel é muito mais difícil de cortar do que a espuma, então quando você corta acaba formando um rombo na espuma e não fica bacana. Se você for fazer em casa é só imprimir o desenho e depois cortar na mão por cima. Você vai perceber que o desenho não é perfeito. A gente tem que ir corrigindo algumas coisas com estilete enquanto está montando o barco, mas não tem problema. A ideia aqui é ter alguma coisa pelo menos hidrodinâmica, que consiga correr bem na água e que não afunde. Eu vou juntar tudo com cola quente, mas você precisa ter um cuidado especial. A cola não pode estar muito quente, não pode estar saindo bolinhas dela. Então primeiro você testa a cola num pedaço que está sobrando aí e vê se ela não está derretendo o isopor. Qualquer buraquinho que tiver aqui eu vou preenchendo com cola quente, coisa que eu não conseguiria fazer com outro tipo de cola. Inclusive, se você for usar super cola aqui, você vai perceber que ela vai derreter o isopor. Então não funciona. A parte do bico é a mais chatinha de todas. É muito chato ficar segurando esse negócio, é tipo 3 minutos. Porque a gente fez um desenho aqui que você cola tudo primeiro e depois você vai desbastando o resto com estilete até ficar do formato que você quer. Mas você vai perceber que desbastar não é uma coisa tão difícil assim. A gente testou até lixa e funciona. Se você soltar a lâmina do estilete até o fim, fica fácil de você ir acompanhando a curvatura do barco. Boia, boia. Mas calma que ainda falta a tampa do barco, ele não vai aberto em cima não. E além da tampa, em cima dela eu preciso fazer uma abertura, uma espécie de porta para eu poder ter acesso aos motores, à bateria e tudo mais. Então o que eu vou fazer aqui é meio que uma imitação de estojo de madeira, sabe aquelas tampas que você puxa, parece uma porta de correr? É mais ou menos isso. Vamos começar a fazer a parte mecânica da coisa agora. Primeira coisa que eu vou preparar é o eixo do motor, daquele jeito, girando o arame na furadeira que você já viu aqui no Manual do Mundo. Depois eu preciso de uma capa para ele, e eu vou fazer isso tirando a carga e a tampa
tampa de uma caneta comum, depois juntando uma caneta com a outra. Então no total são 4 canetas formando 2 tubinhos compridos. Eles vão ter que cruzar o casco e sair por trás. Eu não tenho um jeito muito bonito de fazer esse rasgo aqui não, vai com a caneta mesmo. Para acoplar isso no motor, eu vou usar esses bornes, esse pedaço de barra Sindal, que normalmente é usado para juntar 2 fios de cobre. Embaixo do motor eu preciso de alguma plataforma para que ele fique na posição certa, levantado. A gente está usando aqui um compensado cortado no laser, mas você pode usar o próprio papel espuma, não tem problema. Uma coisa importante aqui é que a água poderia entrar pela caneta. Ela não vai entrar porque esse bico interno da caneta está num ponto que está acima do nível da água. Vamos para a parte eletrônica da coisa. Em cima do Arduino, a gente acopla a placa controladora. Esse shield todo aqui, ó, pronto, está conectado. Não tem nenhum fiozinho. É tudo feito por esses terminais aqui do lado. A programação que vai no Arduino eu vou deixar toda na descrição do vídeo, então não vou ficar explicando linha de código aqui, mas tem alguns detalhes que é bom a gente saber. Primeira coisa é que essa placa que vai controlar os motores, ela vem com um grampo aqui, com um jumper, que eu preciso tirar. Isso significa que a placa vai funcionar com uma energia que não é a do Arduino. Eu vou colocar uma energia externa na placa e ela vai mandar para os motores. Só para não perder, normalmente a gente coloca o grampo de volta, mas ele fica preso num terminal só. Isso quer dizer que ele não está mais dando ligação entre uma perninha e outra ali, tá? O módulo Bluetooth precisa se comunicar com o Arduino, mas agora a gente tem uma placa em cima. Então eu vou ter que soldar 2 jumpers aqui nas portas 2 e 3. Ao mesmo tempo, eu também preciso tirar energia para alimentar essa plaquinha. Isso eu consigo fazer com 2 jumpers que também saem da placa aqui. Mas isso eu não preciso soldar. Tem esses terminais aqui em que eu consigo encaixar o jumper. Você tá vendo aqui, são 4 conexões que eu preciso fazer. A energia dos motores vai chegar por essas 2 conexões da placa controladora. E a energia do Arduino vai chegar pela bateria de 9 volts. Essa plaquinha comporta até 4 motores, mas a gente vai usar só 2. Então eu vou usar as conexões M1 e M4 da placa. Se você for fazer e usar o nosso código, você já usa as mesmas conexões. E depois a gente tem que fazer tudo isso e encaixar dentro do barco, que não é uma tarefa muito fácil, porque os jumpers são meio curtos, o Arduino não pode encostar perto do eixo, se a gente colocar fio passando perto de eixo também pode enroscar, enfim, é um quebra-cabeça que a gente tem que fazer para o negócio ficar minimamente decente aqui. Bonito, a gente já sabe que não vai ficar. Agora chegou a parte legal. Ó, tem um programinha que chama Debble que a gente instala no celular e ele consegue se comunicar com o Arduino pelo Bluetooth, tá? Então eu venho aqui no celular, conecto o Arduino e eu consigo já controlar o que tá aqui. A gente já fez um código que entende esses botões e faz com que quando eu aperte um botão, ele liga o barquinho. A gente programou de um jeito aqui, se eu apertar para frente, os 2 motores são ligados ao mesmo tempo. Se eu quiser virar para a esquerda, só o motor da direita é ligado. A gente não precisa de leme, igual o submarino. Para a esquerda é a mesma coisa, você liga o motor do outro lado. Tem ré também, e aí é só virar os 2 motores ao contrário. E tem ainda uma opção de manobra. Apertando a bolinha ou o quadrado, a gente faz com que um motor vá para frente e outro para trás. Aí o barco meio que vira em cima do eixo dele mesmo. Só tem um detalhe que eu percebi que os motores estão girando ao contrário. E isso é simples de resolver de um jeito elétrico até. É só a gente inverter a polaridade do motor, trocar os fios aqui do positivo e do negativo. Não tem problema nenhum fazer isso. O único detalhe é que o motor gira ao contrário, mas é isso mesmo que a gente quer fazer. Agora sim. Vamos botar na piscina? Vamos dar uma olhada se não tá entrando água antes de tudo, né? Senão vai molhar a placa aqui. Tá entrando água. Olha a água ali. Tava tudo tão lindo. Eu vou confessar pra vocês que eu tava tão preocupado com a parte eletrônica que eu não dei muita bola se esse barco tava 100% vedado. Mesmo porque ele é feito de espuma, então é impossível de ele afundar. Só que é possível de entrar água dentro. E se entrar um pouco de água dentro com a plaquinha ligada, vocês imaginam o que vai acontecer, né? Vai queimar o Arduino, a placa controladora e tudo mais, e a gente vai perder todo o trabalho. Agora eu vou botar ele aberto na água. Se entrar alguma coisa, eu já vejo por onde tá entrando. Olha, a água sobe um pouco pela caneta aqui, mas não chega até o fim. Parece que não entrou água. Vamos ligar as baterias, fechar o bichinho e voltar para rodar. Ah! Olha que coisa linda! Rapaz do céu! Olha a manobra que ele faz. 360. Vamos ver se não entrou água mesmo. Entrou uma gota de água pela caneta, provavelmente quando a gente dá ré, porque daí a água vai no sentido da caneta, né? Então tem que dar ré devagarinho. Nossa, isso é muito legal. É super silencioso.
Isso aqui não vale um joinha? Não sei o que vale um joinha. Eu acho que o nosso objetivo principal, que era criar um protótipo de barco que funcionasse bem, funcionasse bonito, mas que a partir dele desse para criar alguma coisa mais legal ainda, funcionou super bem. Mas que isso aqui merecia uma turbinada no próximo vídeo, merecia, hein? Olha, a gente tinha acabado de gravar o barquinho, a gente foi gravar esse helicóptero, um take final aqui, a gente fazendo umas maluquices com ele, no final caiu na água. Já que ele não tá assim muito com vida, a gente poderia fazer um transplante, porque esse aqui tem 2 motores e muito provavelmente os motores desse barco ou desse helicóptero são mais fortes que o que a gente colocou no barco. Bora desmontar então esse helicóptero, não tem muita coisa que salvar aqui. O que eu quero mesmo são os 2 motores principais. Primeira coisa que eu vou fazer com eles é deixar o fio um pouco mais comprido, porque aqui na minha caixinha eu preciso fazer com que a ponta do fio alcance a placa controladora. Depois a gente vai extirpar os motores originais do barco. Isso não dá para ser feito assim com muito carinho, você vai perceber que danifica um pouco o barco por dentro. Inclusive esses apoios aqui estão muito bem colados e para tirar o motor do apoio a gente tem que quebrar o próprio apoio. Em seguida é só acoplar os motores no eixo, aqui não tem muito segredo porque o eixo é do mesmo tamanho. Depois eu coloco o apoio, o motorzinho ficou um pouco mais para cima, então tem que preencher com cola quente, o espaço ficou faltando, e aí é só conectar tudo de novo. Uma outra vantagem é que agora eu posso usar uma bateria bem menor. O motor tá trocado, vamos ver se funciona. Conectou. Não deu nem sinal, não tá aguentando. Olha. A placa acho que não tá dando conta dos motores. Se eu ligar a bateria direto no motor, olha só. E na hora que eu coloco na placa não acontece nada. Mas e se eu ligasse a plaquinha do helicóptero direto no barco? Pior é que eu cortei as conexões aqui. Cadê a outra agora? Aqui. Teoricamente tá funcionando. Não que eu tenha muito controle do que tá acontecendo, mas vai ser divertido. Isso vai ser muito legal! Tá um pouco meio bagunçado. Na verdade, eu não vou fechar isso aqui, que eu acho melhor deixar aberto mesmo. Nossa! Só que eu não tenho controle individual dos motores agora, ele vai pra frente. Ih, o motorzinho escapou. Caiu água aqui, o motor escapou. Tá quente pra caramba. Já parou? É, acho que esse helicóptero tinha um fim reservado para ele. Vou deixar aqui no final a nossa playlist de barcos do Manual do Mundo. Não só os barcos grandes, mas a gente já construiu um veleirinho em miniatura, já construiu outro barquinho de controle remoto, enfim, tem até barco dentro da garrafa.